Fala galera, análise pré-jogo de Cruzeiro e Flamengo pela 27ª rodada do Brasileirão. Começando a nossa análise pelos resultados recentes de cada uma das equipes considerando o mando de campo, a gente vê que nas últimas 10 rodadas o Cruzeiro fez 4 jogos em casa. Empates aqui em todos os jogos, né? Contra Corinthians, Botafogo, Bragantino e América Mineiro, né? Um aproveitamento aqui de 33%. Já o Flamengo teve 6 jogos fora de casa nas últimas 10 rodadas. Venceu o Atlético Mineiro, venceu o Coritiba, perdeu para Cuiabá, depois empatou com o Goiás, venceu o Botafogo e empatou com o Corinthians, né? Todos esses resultados aí dão um aproveitamento para o Flamengo jogando fora de casa nesses últimos jogos de 61%. Agora vamos olhar aqui algumas estatísticas de cada um desses times nesses jogos, começando pelo Cruzeiro. Nesses últimos 4 jogos, o Cruzeiro teve em média 56% de posse de bola contra 44% dos adversários. Em termos de criação, o Cruzeiro teve 12,2 passes decisivos em média por jogo e seus adversários 7 passes decisivos por jogo. Passes decisivos são passes que permitem um chute a gol ou então uma assistência para gol, né, que são pré-assistências. Já em termos de expectativa de assistências, o Cruzeiro teve 1,39 e seus adversários 0,45 em média. E expectativa de assistências é uma estatística que mede a capacidade dos times de colocarem seus jogadores em condição de finalização. Não necessariamente eles finalizaram em gol, ou se finalizaram, não necessariamente marcaram o gol. A ideia aqui é justamente ver se os times têm a capacidade de levar os seus jogadores até regiões do campo onde eles tenham a possibilidade de finalizar. Então, tanto em passes decisivos quanto em expectativa de assistências, o Cruzeiro teve aqui números de médio para alto para um mandante, e seus adversários aqui de médio para baixo como visitantes. Então, o Cruzeiro foi bem nesses quesitos. Agora, olhando aqui mais para a parte de finalizações. O Cruzeiro, em média, deu 16 chutes a gol nesses jogos e seus adversários 9,5. Mas só olhar a quantidade de chutes a gol não fala muito pra gente sobre a qualidade das oportunidades que os times tiveram e nem a qualidade dos chutes a gol propriamente dito. Então, para a gente analisar isso, a gente tem duas estatísticas, a expectativa de gols e a expectativa de gols pós-chute. A expectativa de gols mede a qualidade das oportunidades de gol, enquanto a expectativa de gols pós-chute mede a qualidade dos chutes em si. Então vamos pensar numa oportunidade de gol, né? Num chute do meio de campo ou um chute de dentro da área. A expectativa de marcar um gol em cada uma dessas situações é diferente, né? E, da mesma forma, um chute que vai no ângulo, por exemplo, tem uma expectativa de gols maior do que um chute que vai no meio do gol, porque num chute no meio do gol, o goleiro, em tese, tem mais chance de defender. Então, essas duas estatísticas servem para a gente conseguir avaliar cada chute dado, em termos da qualidade da oportunidade e da qualidade do chute, e tentar estimar qual era a expectativa de gols que o time deveria ter marcado na partida. Então, considerando a qualidade das oportunidades, o Cruzeiro tinha uma expectativa de gols de 1,21 gols por jogo e os seus adversários de 0,71. Então, o Cruzeiro com mais expectativa de gols em média do que os seus adversários. Colocando a qualidade dos chutes na análise, a expectativa de gols do Cruzeiro era de 1,19 e dos seus adversários de 0,8. E, olhando para os gols efetivamente marcados, o Cruzeiro fez em média meio gol por jogo e os seus adversários também meio gol por jogo. Então, assim, apesar do Cruzeiro superar os seus adversários na qualidade das oportunidades criadas e na qualidade dos chutes dados a gol, a gente vê ali pelo retrospecto que foram 4 empates, então o Cruzeiro não conseguiu transformar as oportunidades que ele teve em gols efetivamente marcados. Agora, olhando para as estatísticas dos jogos do Flamengo. Em média, os adversários do Flamengo tiveram 40% de posse de bola e o Flamengo 60%, então que é um número alto para um time visitante. Em termos de passes decisivos, os adversários tiveram 7,8 em média por jogo e o Flamengo 10,2. E de expectativa de assistências, 0,64 para os adversários e 0,84 para o Flamengo. Então, nessas duas estatísticas mais relacionadas à criação, o Flamengo teve números aí de médio para alto, sempre superando, em média, né, os seus adversários nesses jogos. Olhando para as finalizações, em média os adversários do Flamengo deram 15 chutes a gol contra 12,7 do Flamengo. Em termos de expectativa de gols, considerando a qualidade das oportunidades, né,
1,28 gols para os adversários e 1,13 para o Flamengo. E considerando a qualidade dos chutes, aí os números vão mais para um equilíbrio, né? 1,52 em média para os adversários e 1,53 para o Flamengo. Em termos de gols efetivamente marcados, aí aqui um empate, né? De novo um equilíbrio, 1,33 gols para os adversários e também 1,33 gols para o Flamengo. É interessante notar aqui que também o Flamengo, em geral, tendo bons números para um visitante nesses jogos, e como a gente tinha visto anteriormente, ali teve um retrospecto de 61% de aproveitamento nesses últimos 6 jogos fora de casa. Agora, considerando esses retrospectos, né, de expectativa de gols pós-chute, para finalizar nossa análise, eu trago aqui uma ideia de como que esse desempenho, tanto de Cruzeiro e de Flamengo, nesses últimos jogos, pode refletir em, numa expectativa de resultados pro jogo entre os dois times, né? Então o que eu fiz? Eu simulei 10 mil partidas entre Cruzeiro e Flamengo, considerando as expectativas de gols desses dois times e dos seus adversários nesses últimos jogos, e também uma segunda análise considerando a expectativa de gols pós-chute, né? Considerando a qualidade dos chutes. No primeiro momento, a qualidade das oportunidades criadas, e no segundo momento, a qualidade dos chutes a gol. Só ressaltando aqui que a ideia dessa análise aqui não é recomendar nem incentivar apostas, tá? É aqui mais lúdico, só para a gente ter uma ideia de como que o desempenho deles, tanto de Cruzeiro quanto de Flamengo, nos últimos jogos, pode refletir no resultado dessa partida. Então, começando aqui a análise dessa simulação de 10 mil partidas, olhando para a expectativa de gols. Então, das 10 mil partidas simuladas, o Cruzeiro venceu 45% delas, em 28% delas deu empate e em 26% delas deu vitória do Flamengo. Os resultados mais frequentes aqui foi 1-0 para o Cruzeiro, com 13%, 1-1 com 13%, e depois aqui vitória do Flamengo por 1-0 em 10% das simulações. Quando a gente coloca aí o ingrediente da qualidade dos chutes, aí o favoritismo do Cruzeiro diminui um pouquinho em favor de mais chances de vitória para o Flamengo. Então, 42% das simulações deu vitória do Cruzeiro, 27% empate e 30% delas vitória para o Flamengo. De novo, aqui os resultados mais frequentes foram 1-1, com 13% das simulações, depois vitórias do Cruzeiro por 1-0 e por 2-1, com 10% e 9% das simulações. Então a gente chegou aí a mais uma análise pré-jogo de Cruzeiro e Flamengo. Espero que vocês tenham gostado da análise. Peço aí para vocês se inscreverem no canal, deixar um comentário sobre o que vocês esperam da partida, deixar um like e compartilhar o vídeo para divulgar o nosso trabalho. Muito obrigado e falou!